Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um bate-papo num cenário diferente aqui, como vocês puderam ver, eu não estou em casa. E me deu vontade de ligar a câmera e fazer um vídeo assim de bate-papo, levantando algumas questões. Seria uma espécie de um desabafo, né? E de repente um vídeo que possa fazer muitas mulheres, muitas pessoas refletirem um pouco sobre a vida, que era o que eu tava fazendo aqui. Eu tava aqui fazendo uns cursos, assistindo umas aulas de um curso, e aí comecei a pensar na vida. Na verdade, pensar eu penso todos os dias, mas eu comecei a pensar em algumas coisas. Antes, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Já deixa o like aí no começo do vídeo, porque senão vocês esquecem, tá? Então já deixa agora no começo do vídeo e assiste até o final pra vocês entenderem direitinho o que eu quis dizer, né? Porque vocês sabem que eu sou bem enrolada com as palavras, né? Quando eu vou falar, eu me perco mais do que tudo. Eu não fiz roteiro nem nada, eu simplesmente quero bater um papo mesmo, sabe? Assim, gente, a palavra que resume o meu vídeo hoje é procrastinação. Por que procrastinação, Lid? Porque foi o que a Lid fez até hoje na vida, nos últimos, vamos colocar aí, 10, 11, 12 anos. Procrastinei, gente, procrastinei muito. Eu passei de uma pessoa que não parava, que estava o tempo todo em atividade, que estava o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo alguma coisa, para uma pessoa que se encostou, se acomodou. E eu não tenho orgulho disso. Tenho orgulho de poder ter ficado com meu filho, de poder acompanhar os primeiros passos, de poder amamentar ele por bastante tempo, poder levar para a escola, pegar, poder ter cuidado, tudo isso eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter feito essa escolha de ficar com o meu filho, de cuidar dele ali em tempo integral. Eu acho que uma das coisas que mais me atrapalharam um pouco, vamos dizer assim, foi sempre essa dúvida, essa questão de o que fazer, o que eu realmente quero. Eu fiz enfermagem, né, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Eu fiz faculdade de enfermagem e eu fui trabalhar dando aula para técnico de enfermagem. A gente tá meia luz aqui porque tem tanto pontinho de luz aqui que eu fui acendendo, uma cara ficava amarela, o outro ficava branca demais. Aí eu falei assim, não, deixa assim a luz de velas mesmo. Então eu fiz enfermagem, eu fui trabalhar dando aula para técnico de enfermagem e era uma rotina assim frenética, sabe? Primeiro que eu tive que fazer a pós em docência, né? Precisava fazer para dar aula. Então eu fazia a pós em docência e eu tinha turmas assim, manhã, tarde, noite, reposição no final de semana, eu trabalhava bastante. Eu gostava bastante, sabe? Achava muito legal. E aí, quando você dá aula também, você tem que adquirir cada vez mais conhecimento. Então, nisso eu também estudava. Além da graduação, você precisa de muito mais conhecimento, né? E a fundo em muitas coisas que às vezes você não aprende e você tem que ensinar. Então, era uma rotina de estudo, trabalho, pós, uma loucura. Enfim, passando tudo isso, eu fui fazer administração, porque a pessoa é uma indecisão, vou fazer administração. Quando eu tava fazendo enfermagem, o meu objetivo era trabalhar em posto de saúde. Tinha um programa que chamava PSF, Programa Saúde da Família. Eu não sei se ele tem ainda, ou pode ser que mudou de nome, eu não sei, gente. Eu não procurei mais saber, mas eu tinha muita vontade. Não tô centralizada aqui, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar com imposto de saúde. Era o meu objetivo. Gente, tô até escabelada, porque eu tava aqui estudando. Faz tempo que eu tô aqui assistindo a aula do curso. Acho que tá bom, né? Tem agonia. Depois, quando eu vou editar, eu falo, ai meu Deus, eu fiquei mais pra esquerda do que pra direita. Enfim, eu sempre tive muita dúvida do que eu queria fazer, né? Então, aí nisso você fica pulando de galho em galho e não se decide no que você quer. E aí eu engravidei, né, e fiquei com o Arthur, larguei tudo quando eu engravidei e fiquei cuidando dele. Como eu já falei, ele mamou bastante tempo. E eu na minha cabeça, eu pensava assim, não, quando ele sair do peito, eu volto à minha vida, eu volto às minhas atividades. Mas não, gente, eu fui ficando, ano que vem eu começo, no meio do ano eu começo. Aí ele entrou pra escola, eu levava, eu buscava, eu cuidava, enfim. E
Quando ele fez uns 4 anos, mais ou menos, você vê, eu já tava até então, eu continuava parada. Nossa, né? Lídia, mas vivendo do quê? Gente, a guarda do Arthur sempre foi 100% minha, né? Não é legal, não aconselho ninguém a ficar dependendo né? Dependente dessa forma, como eu fiquei. Mas a guarda dele era 100% minha, era eu que cuidava, eu não tinha uma pessoa que, a sogra, a cunhada, alguém que eu pudesse falar assim, não, eu estou indo trabalhar, você pega o Arthur na escola pra mim? Ai, fica com ele pra mim, eu não vou conseguir chegar a tempo, tal. Não tinha essa pessoa, sabe? A gente tem amigas, né, que se oferecem se você precisar, depois eles vão crescendo, fica na casa de amiguinho, dorme fora, tal. Tem, como eu falei, as amigas que falam, se você precisar pode deixar comigo, mas gente, eu nunca gostei de ficar pedindo nada pra ninguém, sabe? Eu nunca vou chegar na minha amiga e falar assim, fica com o Arthur aí pra mim, o Arthur pode dormir aí, eu não consigo fazer isso, porque a gente não sabe o ritmo de vida da pessoa, às vezes a pessoa até fala tudo bem, mas nem daria pra ela nem tá muito afim, então eu nunca gostei muito de pedir nada, quando convida ele vai, mas eu chegar e pedir, eu nunca pedi nada, sabe? O que acontecia às vezes, graças a Deus, eu nunca fico doente, mas eu tive dengue, por exemplo, e aí a minha mãe foi ficar comigo, porque eu não tava conseguindo cuidar do Arthur. Se alguém aí já teve, sabe, o negócio é crítico. Quando me atacava a dor de cabeça, eu tinha que ficar no quarto escuro e era assim, eu realmente precisei da minha mãe ali. Mas foi só essa vez também. Mas dá pra contar nos dedos, às vezes que eu pedi ajuda pra minha mãe ou pra minha irmã pra ficar com ele pra mim, assim. Eu não gosto, nunca gostei de pedir nada assim, de pedir pra ninguém ficar com o Arthur pra mim. Então eu sempre me virei, fui me virando tal e fui ficando porque eu que cuido, eu que faço, que é o que acontece com a maioria das mães, né? Eu cheguei a ter, né, algumas pessoas que me ajudaram. A gente teve a tia Giza no começo, quando ele era mais bebê, que era uma pessoa assim maravilhosa, que me ajudou muito com o Arthur. E depois a gente teve uma outra pessoa também, excelente, me ajudou muito, esse era o meu braço direito. Isso o Arthur já tinha uns 4 anos e eu resolvi fazer cursinho pré-vestibular para fazer outra faculdade. Pronto, eu queria fazer outra faculdade. E aí, o que acontece, né? Ficou doente, a criança ficou doente, ficou gripada, aí você passa a noite em claro. Aí no outro dia eu não consegui ir pra aula, não consegui estudar, porque aí a babá chegava, então eu vou dormir agora porque eu não dormi nada à noite, sabe aquela coisa? Ok, hoje eu vejo que assim, tem muitas mães que trabalham, que dão um duro danado, que às vezes passa a noite em claro, no outro dia vai trabalhar, e eu admiro muito mesmo, mulheres que cuidam da casa, de filhos e da carreira, eu admiro muito, gente. Eu sei que talvez faltou um pouco mais de esforço da minha parte, eu vejo isso, eu hoje, com 37 anos, claro que eu tenho uma experiência de vida maior, tenho uma carga maior de vida aí, né? E hoje eu olhando para trás, eu vejo que eu poderia sim ter feito muito mais, por isso que eu falei da procrastinação. Eu procrastinei, eu me encostei, eu colocava obstáculo em tudo. Eu não tenho vergonha de falar pra vocês que em tudo eu colocava um obstáculo, em tudo eu falava assim, não dá, deixa pra depois, agora não vai dar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E o pior de tudo é que a gente se vitimiza, acho que eu me vitimizava muito. Coitada de mim, só eu faço, só eu cuido. E não é bem assim, né? A pior coisa é a gente se vitimizar. Infelizmente eu demorei um pouco, né, para aprender isso. Se eu tivesse enxergado isso lá atrás, talvez hoje eu estaria de uma forma diferente. Só que eu sei que nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para você correr atrás do que você quer. E hoje eu consigo enxergar isso. Então, se você é dona de casa, do lar, cuida dos seus filhos e tá feliz, ok, sabe? A gente tem que fazer o que a gente se sente bem, o que nos faz felizes. Como eu falei pra vocês, eu não me arrependo de ter cuidado do meu filho em tempo integral, de ter eu participado, eu levado pra natação, pro futebol e tudo, eu tá ali sentadinho, olhando, apoiando. Eu não me arrependo disso, sabe? Porque uma das certezas que eu tive quando eu tive o Arthur é que eu não queria mais ter filhos. Então eu passaria por aquele momento só aquela vez. Eu não queria mais, sabe?
Então, eu acho que nesse sentido eu sim aproveitei bastante, mas acho que eu poderia ter feito um pouco mais. Eu poderia de repente ter estudado um pouco mais em casa. Eu poderia ter visto coisas no período que ele estava na escola, ao invés de ficar o tempo todo só limpando. Então, hoje eu acordei, hoje eu tiro um tempo além da faxina para estudar, para fazer alguma coisa, porque eu quero uma coisa minha, eu quero ter uma coisa minha sem vínculos, sabe? Infelizmente, nem tudo a gente pode falar, mas eu quero uma coisa minha, né? Eu já ouvi pessoas muito próximas, inclusive a mim, falando assim: eu vivo pelos meus filhos. Eu sei que filhos em si não é o assunto, não é o foco do vídeo, embora eu tô falando pra vocês que eu larguei tudo quando eu engravidei e não me arrependo de ter me dedicado 100% ao Arthur. O meu arrependimento, né, resumindo de novo, foi de não ter feito um pouco mais e de ter colocado muito obstáculo. Então, o assunto não é filhos, o assunto é uma mulher e sua vida profissional, digamos assim. Mas, gente, então eu já ouvi mulheres falando assim, que eu vivo pelos meus filhos. A gente tem a nossa vida, né? A gente é mãe, a gente ama, a gente cuida, mas a gente tem que primeiro viver por nós. A gente tem que se amar e a gente tem que sim se colocar lá no topo, porque se você tá bem, o seu filho vai ficar bem. Se você pensar que ficar em casa limpando, cozinhando, deixando a sua vida de lado, eu não vou fazer esse curso porque eu tenho que fazer isso, aquilo na casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que... Não, acho que a gente tem que se colocar sim em primeiro lugar. Eu tenho a lembrança da minha mãe, quando minha mãe parou de trabalhar, eu lembro do meu pai falando que a minha mãe não ia mais trabalhar, que ela ia ficar com a gente, nós somos em 4, né? E aquela lembrança gostosa da minha mãe em casa, da minha mãe cozinhando, da minha mãe indo em todas as reuniões da escola. E hoje a gente é muito grato a ela, todos nós 4 somos muito gratos a tudo que eles fizeram por nós. E essa lembrança dela em casa era muito gostoso. Então, se você quer ficar, ela já tinha trabalhado, né, bastante tempo até então. Então, se você quer ficar em casa e cuidar dos seus filhos, tá tudo bem também, né? Mas acho que a gente pode também, a gente não pode deixar os nossos sonhos por conta disso. O seu filho, ele quer te ver feliz, ele quer te ver realizada, bem resolvida, fazendo o que você gosta. Aí ele vai ficar também, né? Do que ele chegar em casa e ver a mãe cansada. Ai, nossa, eu devia estar trabalhando fora. Às vezes até na hora da raiva fala alguma coisa assim. E o que acontece muitas vezes, não é o caso de todas as mães, mas muitas vezes a mulher ela deixa a vida dela para cuidar dos filhos 100%, né, para cuidar da casa. E aí eles vão crescendo e é comum, né, a gente ter às vezes, né, chega naquela fase da adolescência, às vezes fica um pouco mais rebelde, começa a falar mais coisas assim, e vinha aquele sentimento de caramba, que ingratidão, eu fiz e agora ele não reconhece. E não reconhece mesmo, gente, porque a gente tem que entender esse lado também, porque eu até então, quando eu saí da casa da minha mãe, a minha mãe, como eu já falei, eu sempre estudei, trabalhei, eu não parava, então a minha mãe, ela fazia tudo pela gente, sabe? Ela tava lá, comidinha sempre pronta, roupinha lavada, minha mãe preparava, assim, a gente pra vida. Mas como a gente estava fora de casa o tempo todo, ela cuidava assim das nossas coisinhas, sabe? Quando eu saí de casa, que eu assumi tudo, que hoje eu tenho que fazer tudo, hoje eu dou valor. Quando você não faz, você não sabe o que é. Então é a mesma coisa que acontece com os nossos filhos, eles vão crescendo, eles não entendem aquele trabalho todo que você teve. Então eles não entendem, eles não conseguem compreender tudo que a gente faz. E não é que a gente está fazendo, nossa, que saco. A gente faz por amor, porque a gente cuida, né? É um ser que tá ali, que a gente gerou, que a gente quer cuidar. E a gente cuida com amor, né? Mas a gente tem que pensar em nós também. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo? Eu nem sei se eu consegui ser objetiva. Eu acho que eu, no meu caso, eu procrastinei muito. Então, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Não fica pensando... Amanhã eu faço, ano que vem eu faço, porque aí vira o ano também, aí entra um ano novo e você fala, esse ano vai.
E não vai, nada acontece. Você continua ali porque tá bom daquele jeito. Eu queria aquele, mas eu vou continuar nesse porque esse aqui tá bom. Não, gente. Vai atrás do que você realmente quer. Então, eu hoje, com a minha experiência de vida, eu teria sim feito um pouco mais. A gente vê, isso é muito clichê, a gente vê a pessoa mais velha falar, nossa, se eu tivesse essa cabeça lá atrás, com 20 anos, eu teria feito diferente. Então, assim como eu me inspiro em muitas mulheres, hoje, mais do que nunca, me inspiro em muitas mulheres que têm ali a sua independência, que vão atrás do que realmente querem, fazem o que realmente gostam. Eu queria também trazer, não eu talvez ser uma inspiração, porque eu ainda não cheguei aonde eu quero, vou chegar, mas de repente colocar um ponto de interrogação aí na sua cabeça, fazer você refletir um pouco sobre se onde você tá é onde você realmente queria estar. E que nunca é tarde também, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar para vocês e não procrastinem. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, não é nem hoje. É agora. Super beijo, então, gente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!